Fala galera do G-Fight, Diego Ribeiro direto de Las Vegas, numa conexão com Niterói, no Rio de Janeiro, com Neri Fung, para mais uma semana de palpites, apostas, análises e principalmente nossos pitacos, dessa vez do card do UFC 305, mais o Luta Luta no ar, certo Neri Fung? Certo, Diego. E aí, essa vez, card numerado, né? Meu primeiro card numerado aqui no Luta Luta, lá na Austrália, vai ser um horário de manhã lá na Austrália, estou empolgado. É isso aí, Nery. Introduções feitas, vamos ao que interessa, os nossos palpites. Na primeira luta do card principal, lembrando aí pro pessoal, nesse card de pay-per-view, a gente vai analisar apenas o card principal. E a primeira luta desse bloco aí do evento tem o brasileiro Carlos Prates contra o Li Jingliang. Nery, qual é o seu palpite? Meu palpite é Carlos Prates, atleta aí promissor, está chegando no UFC agora, 2 vitórias já por nocaute, 2 bônus de performance. O Li Jingliang é um lutador duro, mas vem de um tempo afastado. Teve aí uma lesão, está voltando agora nesse card do UFC 305 e as minhas fichas estão todas no Carlos Prates. É isso aí, o meu herói não usa capa, ele fuma Marlboro, como o pessoal tá brincando aí na internet. E se você quiser acompanhar a entrevista do Nery com o Carlos Prates, está aqui no canal, é só clicar. O meu palpite também é com o brasileiro, uma das grandes revelações aí do Contender Series 2023. Lembrando que a temporada 2024 já começou. Nery, como é que estão as odds para essa luta? Bom, Diego, as casas de apostas estão concordando com a gente, o Carlos Prates é favorito e bastante favorito. A odd para uma vitória dele está 1,28, enquanto a odd para a vitória do Li Jingliang está 3,75. Próxima luta do card, duelo entre pesos pesados nele. Tai Tuivasa contra o Jairzinho. Bom, Tai Tuivasa não vence faz bastante tempo. O Jairzinho oscilou aí resultados, vitórias e derrotas nas suas últimas apresentações. Consegue ter um palpite claro, Nero? Olha, é uma luta um pouco mais equilibrada, na minha opinião, em relação à primeira que a gente comentou aqui do card principal. Mas eu vejo favoritismo para o Jairzinho Rozenstruik. Acho que ele tem a mão um pouco mais pesada. O Tai Tuivasa aceita muito golpe, toma muito golpe, e eu acho que a mão do Jairzinho pode fazer a diferença nessa luta. Certo, vamos discordar pela primeira vez aqui neste quadro, pelo menos nessa semana. Eu acho o Tai Tuivasa mais lutador, mas eu concordo com você o seguinte, e até tem um lance interessante que eu particularmente vejo o momento. O momento é muito importante para fazer qualquer palpite. O momento do Tai Tuivasa é horroroso, mas eu vejo ele eu acho até tecnicamente o Jairzinho melhor, mais alinhado, golpes retos, mas o Tai Tuivasa tem esse coração, ele é mais lutador do UFC mesmo. O Jairzinho é mais um kickboxer, né? O Tai Tuivasa, ele se coloca... acho ele mais... Em situações normais, eu acho ele mais preparado para esse tipo de desafio. E aí eu colocaria um leve favoritismo pro Tai Tuivasa, apesar da má fase nele. As casas de apostas concordam comigo ou com você? As casas de apostas estão concordando um pouquinho mais comigo. Acho que talvez por essa má fase do Tai Tuivasa aí nos resultados. Jairzinho Rozenstruik está pagando 1,40 a vitória dele, e a vitória do Tai Tuivasa está pagando 3,00. Próxima luta da nossa análise aqui nele, Dan Hooker, que é dono da casa, contra o Mateusz Gamrot, um adversário que pouca gente quer enfrentar. Para ser bem sincero, eu lembro quando teve um pequeno rumor que talvez o Charles fosse enfrentar o Mateusz Gamrot. Eu era bem contrário a isso, eu torci muito para que essa luta não acontecesse. Felizmente, o Mateusz vai enfrentar o Dan Hooker do outro lado do mundo. Nery, qual a sua análise? Olha, o Mateusz Gamrot, acredito que você não queria que essa luta com o Charles acontecesse porque ele é chato. É aquele lutador enjoado, estilo chato, ele não cansa, ele faz aquele jogo de luta agarrada, complicado para todo adversário praticamente. E eu acho que nessa luta, esse jogo dele vai fazer a diferença. Acho que o Dan Hooker é um bom lutador, já não está mais no seu auge, mas o Gamrot está no auge dele, está ainda tentando chegar ali no topo do peso leve, e eu acho que o Mateusz Gamrot ganha essa luta. Certo, na verdade eu não queria essa luta pro Charles porque o Mateusz é muito complicado e não vende nada, né? Eu acho que o Charles está num patamar onde... E aí eu não sei se ele não vende porque ele é chato ou porque, enfim, mas não vende. E o Charles tá numa fase, tá num momento, faz alguns anos, que ele precisa de luta que venda, né? Porque ele vende muito bem. Dito isso, né, eu assino embaixo. Acho que o principal momento da carreira do Dan Hooker ficou num passado recente, não tão longe, mas já ficou.
E o Matheus tá em ascensão, né? Um cara duro pra caramba, fez aquela luta com o Dariush, mas, pô, venceu o RDA. Enfim, é um dos grandes nomes da divisão dos pesos leves, aí, a divisão mais povoada e mais complexa do UFC. Acertamos aí, de acordo com as casas de apostas, né? Acertamos, Diego, e parece um sinal aqui que as 3 lutas que a gente pegou, o favorito está bem favorito nas casas de apostas, mesmo no card principal. Matheus Gamrot é bem favorito para essa luta, a vitória dele está pagando 1,28. Já a vitória do Dan Hooker está pagando 3,75. Como evento da noite, uma disputa interessante para nós brasileiros, porque coloca frente a frente 2 ranqueados na divisão até 57 quilos, categoria cujo campeão é o brasileiro Alexandre Pantoja Neri, Kai Kara France contra o Steve Erceg. O Steve, que inclusive na sua última luta foi no Rio de Janeiro, você estava lá, desafiou o Pantoja e foi derrotado pelo brasileiro. Surpreendeu muita gente, tá cheio da moral aí. A luta que ele fez justificou ele estar no top 10 ali, justificou o hype que existiu em cima dele. Ele tá pronto para vencer o Kai Kara? Diego, justificou. Eu confesso que eu não estava levando muita fé. Claramente ele é talentoso, mas ele tinha poucas lutas ainda, estava ali em 10ª posição ainda. Botaram ele até por falta de opção para enfrentar o Pantoja, mas ele fez um lutaço. O Pantoja venceu, mas foi uma luta muito dura para o Pantoja. O Erceg mostrou muitas qualidades, principalmente no boxe. Um boxe bem afiado, ele é rápido, ele tem golpes, boas combinações de golpes. E eu acho que ele é melhor, mais lutador do que o Kai Kara France. Vai lutar em casa, o Kai Kara France é neozelandês, ele é australiano. Meu palpite é a vitória do Steve Erceg. Perfeito, perfeito. Eu tô bem na dúvida para palpitar nesse combate, para ser sincero. Eu tô mais inclinado a apostar numa vitória do Kai Kara France, para ser sincero nele. Não quero te decepcionar, não quero ser contra você nos seus palpites, mas Kai Kara já enfrentou muito mais atletas renomados, né? Couro, Moreno, Albazi, acho que isso vai fazer a diferença. Diego, as casas de apostas tá mais equilibrado esse confronto mesmo. Mas o Silver Seg tá como favorito. A vitória dele tá pagando 1,57 e a vitória do Kai Kara France tá pagando 2,50. Belas odds, Nery. E para completar, para finalizar mais um luta-luta, vamos para a luta principal. Combate principal da noite, envolvendo o Dricus du Plessis contra o Israel Adesanya. Importante mencionar que o du Plessis, atual campeão, e o Adesanya, além de não se gostarem, travam uma rivalidade de muito tempo, pelo fato dos dois serem atletas africanos, e aí trash talk dali, trash talk de cá. E o Adesanya volta a competir depois de bastante tempo, né? Um cara que era bastante ativo, tirou esse tempo de molho. E a curiosidade é, será que o Adesanya recupera cinturão nele? Olha, Diego, eu acho uma luta equilibrada, principalmente pelo estilo esquisito. Acho que foi o Robert Whittaker que usou esse termo para classificar o estilo de jogo do Dricus du Plessis. O Robert Whittaker foi surpreendido pelo du Plessis. Eu acho o estilo do Plessis esquisito e confuso. Mas dá certo. Dito isso, o Adesanya, para mim, é muito mais lutador. Tecnicamente, é muito superior. Resta saber se esse tempo fora que ele ficou e esse estilo esquisito do du Plessis pode atrapalhar ali os planos do nigeriano de retomar o cinturão do peso médio. Meu palpite é vitória de Israel Adesanya. Vou assinar com o relator, acho o Adesanya um dos melhores de todos os tempos dessa categoria, muito mais lutador. Foi superado por Poatan, que é uma aberração, um fenômeno, e pelo Strickland, na minha opinião, foi naquela que foi a pior performance que eu já vi do Adesanya no UFC. Fora isso, meu amigo, nas condições normais de temperatura e pressão, eu acho que o Adesanya passa o carro no du Plessis. Nele, as casas de apostas concordam com a gente? Digo, concordam, mas estão ali com um pezinho atrás ali. Tá bem equilibrado aqui. A vitória do Adesanya está pagando 1,80. Ele sim é favorito, mas está pagando 1,80. Enquanto a vitória do du Plessis, que é o atual campeão, está pagando 2,00. Interessante, essa proximidade das cotações, das odds, tá muito mais próximo do que eu imaginei. Eu achei que o Adesanya fosse ser franco favorito aí na visão dos apostadores. Bom, dito isso, vamos
finalizar aqui o nosso Luta a Luta com a aposta certa. Para quem está acompanhando os últimos episódios desse quadro, o Nery criou aí o aposta certa. Basicamente é um palpite, ele olha, não é só apenas vitória simples, enfim, não é a aposta que paga mais, é a aposta que ele acha que a chance de errar é muito pequena. Ele já fez isso, 2 apostas, acertou uma, errou uma nos últimos quadros, e a gente vai ver hoje. Nery, qual é a aposta certa do card do UFC 305? Olha, Diego, essa não tem como errar. Se eu errar, eu paro com esse quadro, eu paro de apostar, de dar palpite. Se eu errar essa, acabou o mundo, acabou o MMA. Minha aposta certa desse evento de sábado é a luta entre Taito Iwasa e Jairzinho Rozenstruik não completa o número máximo de assaltos, o número máximo de rounds. Para ser bem, resumir bastante, porque eu acho que não precisa de muita explicação, o Taito Iwasa e o Jairzinho Rozenstruik têm 40 lutas somados. Entre essas 40 lutas somadas dos dois, a luta só chegou na decisão dos juízes em 5 vezes. É muito pouco. Então, assim, se essa luta chegar na decisão dos juízes, Diego, eu me demito, eu paro de fazer isso, não é para mim, porque não é possível. Promessa feita, está gravada e vai ao ar daqui a pouco esse vídeo. E sábado, quando o evento acabar, vocês podem voltar aqui no canal e conferir. Mas antes mesmo do evento, vocês podem deixar nos comentários os seus palpites, se concordam, se discordam. Deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa moral aqui para aumentar o engajamento, não só aqui do Luta a Luta, mas também das entrevistas que a gente faz essa semana. Teve entrevista com Walter Walker, Carcassinha, Carlos Prates, Nery arrebentou nas entrevistas. Certo, Nery? E eu falei com a Lona Santos na semana passada, está aqui no canal também. Nery, até a próxima semana. Tudo certo, né? Até a próxima, Diego.